estamos aqui no Shopping Iguatemi, que está sediando um segmento do Museu do Futebol, uma tradição assim muito importante na história do Pacaembu hoje, que é onde está abrigado o Museu do Futebol. E ele tem procurado levar algumas imagens para todo o interior. E Sorocaba hoje, por mercê do Shopping Iguatemi, está recebendo uma parte desse museu. E o que é importante é que tem muita história de Sorocaba rolando aqui nos espaços. Mas nós estamos aqui com o Alessio, que é o gerente do shopping, que vai nos contar um pouco sobre essa iniciativa, sobre esse evento. É uma iniciativa dos governos, né, do estado, governo municipal e muitas empresas que apoiaram esse deslocamento, né, da capital para as cidades do interior. Nós tivemos o privilégio de sermos uma das primeiras a receber esse evento e proporcionar à nossa região essa oportunidade. É uma experiência muito divertida, interativa e gratuita. Esse pessoal que vem aqui vai encontrar a história de Sorocaba junto aí, do futebol de Sorocaba? Também a história do futebol de Sorocaba, né? Nós temos muitos assuntos relacionados ao futebol e um destaque também para o futebol de Sorocaba. Bom, Alessio, vamos ver então essa exposição, esse museu que está aqui em Sorocaba, de passagem? Um prazer, vamos lá. Aqui começa Sorocaba. Uma homenagem aqui ao Esporte Clube São Bento, né, com uma camisa. Que é o time mais tradicional da cidade, né? Ok. E conta um pouquinho da origem, né, como surgiu, né, em 1905, através da fábrica de chapéus, né, que nós tivemos aí o início dessa brilhante história, né. E além do São Bento, você fala de algum outro clube local? Sim, nós temos também o Esporte Clube Savoia, né? O Savoia é de Votorantim. O Savoia é de Votorantim. E também o Atlético de Sorocaba aqui, também representado é um time mais com recente, a sua história, né? É um time mais recente que representa a nossa história. Também. Vamos ver o Savoia, onde que está o Savoia? Futebol nas fábricas, né? Que realmente fala aqui, olha, fala do Esporte Clube Savoia. Olha, um fato curioso, após a Segunda Guerra, devido às raízes italianas, o Esporte Clube Savoia mudou de nome para Clube Atlético Votorantim. Não se permitia que o nome dos países, das nações que pertenciam ao eixo contra o Brasil, o lado que o Brasil estava participando, então eles foram obrigados a mudar de nome. Nós tínhamos um time aqui em Sorocaba chamado Espanha, que teve que mudar de nome. Assim como o Palmeiras, assim como o Palestra Itália que virou passou Palmeiras. Então, aí o senhor está contribuindo também com a história para o museu, isso é muito bom. E nós temos aqui uma outra sala, que é a Sala das Origens. Como é que a pessoa que vem aqui deve acompanhar esse museu? Tem algum folheto, alguma coisa? Nós temos um monitoramento, eu vou pedir então que a nossa monitora fale um pouquinho de como é essa presença guiada aqui no museu, que oportunidade o cliente pode ter aqui nessa visita. Bom, assim que o visitante chegar aqui na exposição, ele vai receber monitoria com a gente e nós vamos começar a monitoria, por exemplo, a Sala Origens. Na Sala Origem, o visitante irá encontrar um pouco sobre a história do futebol no Brasil desde a sua chegada no final do século XIX até início do século XX. Em todas as passagens dessa exposição pelas cidades, a gente faz uma homenagem à cidade. Então, aqui em Sorocaba, nós sinalizamos por esse adesivo. Então, quer dizer, toda vez que a gente encontrar uma laranjinha dessa no folheto, é Sorocaba. Isso, Sorocaba e Votorantim. E Votorantim. Quando ainda era parte de Sorocaba. Certo. Então, aqui uma enchente que aconteceu do Rio de Sorocaba, na rua Leopoldo Machado, em que várias pessoas perderam alimentos, perderam casas, moradias e tal. E depois o São Bento faz até um baile, arrecada fundos para ajudar essas famílias. Isso aqui foi em 1929. Né? Exatamente. E alguns jogadores, tem alguns clubes de Sorocaba? Sim, aqui? Vamos percorrer as laranjinhas? Claro. Então toda laranjinha aí é Sorocaba. Exatamente. É o Esporte Clube Savoia. Esse clube foi formado dentro da fábrica Votorantim, uma fábrica de tecidos, e era composto por italianos. A gente também tinha o Votorantim Athletic Club, que era formado por ingleses, também formado na mesma época, dentro da fábrica Votorantim. Além do Savoia,
A gente também tem aqui uma imagem dos operários da fábrica Chapeleiro Souza Pereira, que vai dar origem ao São Bento em 1913. E aqui? Aqui é a sede do Savoia, antiga sede do Savoia. Que é em Votorantim. Votorantim, exatamente. Aqui é o Clube Savoia, jogadores do Clube Savoia. Esse aqui também, na inauguração do estádio, 1924. Então a gente tem bastante imagens relacionadas a esses clubes, principalmente o Savoia, que foi um dos primeiros do Brasil. A gente tem 3 imagens. Além dessas imagens, a gente compõe a sala também imagens de outros clubes ou de outros momentos históricos dentro desse período. A gente tem, por exemplo, aqui a primeira partida em 1895 do futebol feminino na Inglaterra. E você veja que o futebol feminino não era bem visto aqui no Brasil na época. Futebol feminino Parece no Brasil que era proibido. Exatamente. Quando na Inglaterra a gente tem o primeiro jogo de futebol feminino, no Brasil o futebol masculino está começando. Somente em 1991 é que o futebol feminino ele é autorizado, ele é permitido. Antes disso, como vocês podem ver aqui, o futebol feminino era expressamente proibido. E ele só poderia acontecer como uma atração de circo, como a gente pode ver aqui. Por exemplo, nessa imagem, meninas jogando como atração de circo, ou aquele anúncio de jornal. Bloco de carnaval. Exatamente. Ou então uma sátira, por exemplo, sobre uma árbitra aqui no Brasil, onde um jornalista achou engraçado uma mulher arbitrando um jogo e ele coloca como então os homens agora, em vez de jogar, eles têm que se preocupar em ser gentis e cavalheiros com a mulher, a dama, que está ali no meio do campo arbitrando o nosso jogo. Mas nós já temos juízas de futebol e bandeirinhas de futebol. É importante você falar disso, porque, por exemplo, a gente tem as irmãs Ramalho, por exemplo, que são as fundadoras da torcida organizada do São Bento, por exemplo. Elas até se formaram como árbitras para poder estar mais presente no clube e serem melhores vistas no futebol. Aqui tem mais umas fotos aqui da Laranjinha. Sim, aqui a gente tem diretoria do Sorocaba Atlético. Atlético Sorocaba, exatamente. E a gente tem também o EFUSI, jogadores da EFUSI. Que é o antigo Estrada de Ferro, exatamente. Né? Agora só mais uma pergunta. Em que time jogava esse moço aí? Então, justamente como eu tinha falado para você, nem tudo nessa sala fala exatamente sobre futebol. A gente também tem algumas questões que refletem o cenário político e econômico da época. Aqui a gente tem o Santos Dumont, ali em cima a gente vê o 14 bis, ou imagens, por exemplo, de meninas, num chá de meninas. Verdade. Aqui, uma passeata por Júlio Prestes. Então, nem tudo é relacionado ao futebol. Por isso que a gente vai encontrar também um pouco sobre a história do Brasil nessa sala, como em toda exposição. Então vamos ver um pouco a sala da Copa? Vamos. Camila, agora nós estamos aqui na sala da Copa. Isso. A Copa hoje não está muito bem com o Brasil, mas afinal nós já fomos 5 vezes? 5 vezes campeões. E aqui nesses painéis, a gente pode assistir toda a Copa do Mundo, os principais lances do que aconteceu? Aqui na Sala das Copas, além de encontrar um pouco sobre a seleção, algumas seleções como Brasil, Itália, Alemanha, a gente vai encontrar também algumas imagens que refletem o cenário político, econômico, cultural de cada época em que as Copas foram realizadas, e esse telão principal que vai narrar a Copa desde 1930 até 2014. Então, por aí vai passar um cineminha do futebol brasileiro. Narrando toda essa história. Mundial, né? Exatamente. E onde está a Jules Rimet, que é nossa? A Jules Rimet, nossa, a Jules Rimet. Nós temos uma réplica cedida pelo Museu do Futebol, fica localizada deste lado da sala. A Jules Rimet a gente conquistou depois de 3 Copas Mundiais. Então, a gente conquistou depois de ganhar a Copa de 58, 62 e 70, e aí a gente recebe a posse definitiva dessa taça. Essa é a réplica? É a réplica. A original nós não temos, ela foi derretida. Exatamente. Já não existe, na verdade. Não existe mais. A original ela não existe, ela foi derretida em 83, depois de ser roubada. Então nós não temos mais. Agora, nós vamos
para a coisa mais deliciosa do futebol, o folclore. O folclore do Porque futebol também é cultura, Vamos exatamente. Lá? É muito interessante, é o folclore do futebol. Exatamente. O linguajar do público, os apelidos que se dá às coisas. Vamos mostrar um pouquinho disso? Nessa sala a gente vai encontrar muitas frases criadas durante os jogos. Por exemplo, pessoal, se Macumba ganhasse o jogo, o Campeonato Baiano terminaria empatado. Frases como essas que são bem características do futebol, ou então, por exemplo, a bicicleta. Frango. O frango, o famoso frango. Placares de jogos também, alguns resultados. A gente tem do outro lado sobre o Pelé também, o maior artilheiro de todos do futebol brasileiro. Escuta, esse pelado aí não tem nada a dizer. Sim, aqui ó, por que ela suja, aí tem um vídeo também explicando. Que mostra os campinhos, né? Exatamente, famosa frase, né, Deu zebra. Deu zebra. Do técnico Gentil Cardoso. Folha seca, né? Folha seca ficou também. Famosa, foi um chute, né, que era criada pelo Didi, eu acho. Exatamente. Né? A gente também tem algumas regras do futebol de botão, o futebol de campo também, por todo esse espaço da Sala Curiosidades. Aí ali, bola quadrada, que é quando você está em frente pro gol, chuta para cima, não consegue acertar o gol. Agora me responda uma pergunta. Você fez história? Fiz história. Você fez doutorado em futebol? Não. Então, parabéns pelo seu conhecimento, pelo que você nos ensinou aqui hoje. Muito obrigado. Existe esse futebol aqui dentro do museu, Alessio? O pessoal pode jogar, independente, chegar aqui e formar uma dupla aí, jogar o futebol ou não? Sempre. É muito interativo, não só esse espaço, como outros espaços que o evento tem. E se o senhor quiser jogar um pouquinho, eu desafio o senhor. Vamos jogar, vamos lá então. Santos e São Bento? São Bento. Então vamos lá. Feito. Pode começar. Vai. Gol do São Bento. Vai. Eu posso defender ou não? Pode. Vai. Gol contra. 2-0. 2-0. Gol meu. 2-1. 2-1. Mas muito interessante, muito obrigado, Alessio, pela sua participação e parabéns pelo evento. Enquanto você fica aí com as imagens, nós vamos na torcida no meio do povão. E assim nós encerramos mais essa interessante reportagem a respeito do Museu do Futebol em Sorocaba. Muito obrigado a todos e até a próxima semana.